Novamente, boa tarde. Desde já eu gostaria de agradecer a participação e o tempo dedicado a todos a este evento. Eu me chamo Rosana, faço parte do time do suporte da linha Proteus. Nossa apresentação na data de hoje vai ser relacionada ao evento 2240. Eu vou passar alguns recadinhos antes de nós iniciarmos a nossa apresentação. Em conjunto comigo, eu estou com o analista Felipe, que também compõe o time de suporte, e nós estaremos realizando a apresentação e tirando as dúvidas aí que possa vir a ocorrer. Optamos para fazer essa apresentação especificamente do evento 2240, devido ao volume de dúvidas que estamos mapeando com base nos atendimentos. Ele é um evento um pouquinho mais complexo, exige um pouquinho mais de cadastros e amarrações, e por isso que na data de hoje nós dedicamos esse tempo exclusivamente a ele. Já tivemos apresentações anteriores, falando de como gerar, compartilhando de dúvidas e estudos de casos. No finalzinho a gente vai também orientar vocês como vocês vão conseguir fazer o download desse material que está sendo apresentado, tá bom? Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para o final da apresentação. Todo e qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter, podem utilizar o recurso de bate-papo. Se possível, deixem para centralizar no finalzinho da nossa apresentação. No final da apresentação, nós vamos abrir esse espaço para estar esclarecendo as dúvidas que possa ainda haver sobre a geração desse evento, ou se vocês optarem, pode colocar ali a sua dúvida escrita e no finalzinho a gente vai olhar todas as perguntas e tentar responder na medida do possível. Eu vou pedir a gentileza de vocês manterem o microfone desativado e no final a gente vai ter esse tempinho destinado para as nossas dúvidas, tá bom? O material vai ser compartilhado, o vídeo posteriormente também será compartilhado e aí vocês conseguem replicar informações internamente aí na empresa. Bom, de recadinhos eram esses, então nós vamos começar agora a nossa apresentação. Novamente, eu agradeço a presença de todos. Se tiverem qualquer problema com a visualização da tela ou com o áudio, podem comunicar no bate-papo, que o analista Felipe, ele me sinaliza. Por hora, está tudo certo com o áudio e com a visualização? Tá tudo certo, Rô. Tá tudo certo, o pessoal tá Perfeito. falando que dá certo. Então, tá ótimo. Então, vamos iniciar, né? Especificamente para a linha Proteus, tá bom? Então, se de repente tiver algum outro cliente que pertence a outra linha, é importante que você avalie o evento específico. No evento 2240, está relacionado às informações de condições ambientais de trabalho, fatores de risco. E é importante a gente apresentar algumas coisas que antecedem esse evento 2240. Por quê? Muitas empresas passaram a ter o contato com o módulo de medicina e segurança do trabalho por conta desses eventos do SST. E, de certa forma, acaba sendo tudo novo. Então, já existia, antes de existir o SST, a gestão do módulo Medicina e Segurança do Trabalho. E para essas novas empresas, a gente sente algumas dificuldades, por ser novo, é bastante cadastro, é bastante amarração. E aí, então, a gente optou por trazer um modelo um pouquinho diferenciado nessa apresentação para falar de alguns cadastros, de algumas informações básicas e essenciais, para que vocês consigam usar o módulo 25, o módulo 35, né, que é Medicina e Segurança do Trabalho, compondo as informações do SST. Então, um recadinho aqui de forma geral, basiquinha. Nós tivemos uma publicação do governo trazendo algumas mudanças, né, para o evento 2220 e também para o evento 2240, o qual o governo ele se pronunciou em 3 de 2 de 2022 para as empresas, né, para os ambientes de trabalho que não estão expostos a agentes nocivos, neste momento não tem mais a obrigação de enviar esses eventos 2220 e 2240. Né, no começo do E-Social, né, com esses eventos do SST, enviávamos tudo. Quem tem exposição, quem não tem exposição. Tinha muitas empresas que, de fato, não tinham nenhuma exposição e geravam o 2240 com a ausência, né, de não exposto ao agente nocivo. Então, o governo soltou essa mudança, né, prolongando um pouquinho mais o prazo aí para essas empresas que se encontram nessa condição, e dizendo que esses dados do 2220 e 2240, eles são utilizados para compor nosso PPP eletrônico. Como já é de conhecimento de muitos,
O PPP eletrônico já é previsto desde 2015 para entrar de forma digital, e agora, com a chegada dos eventos do SST, chegou o momento de trazer isso à realidade. Então, parte das informações que compõem o PPP são carregados através desses eventos, 2220 e 2240. Do que se refere aos eventos do SST, nós temos apenas três: 2210, que é a CAT, 2220, que é o monitoramento da saúde do colaborador, do trabalhador, e o 2240, que é essa avaliação das condições do ambiente de trabalho, fatores de risco. E aí o governo trouxe essa mudança. Por conta dessa mudança, nós precisamos reprogramar, né, o nosso software, porque hoje não temos como a gente gerar de forma parcial. Então, existe uma issue de legislação que está sendo avaliada e desenvolvida para atender essa orientação do governo, tá bom? Então, quem não está exposto a nenhum agente nocivo, né? Os empregados que não têm essa exposição, o prazo vai entrar junto com o PPP eletrônico, que é previsto em janeiro de 2023. Tem um link aqui que eu compartilhei com vocês vão conseguir ter acesso, que traz exatamente essa posição do governo, e o nosso software Proteus caminha juntamente aí com a legislação, atendendo a todos os requisitos que o Ministério exige. E falando também um pouquinho do nosso 2240, a gente vai ter as exposições, né, dos agentes nocivos, e essas exposições são conforme a tabela 24 do governo. Então, o governo, nesse primeiro momento, criou essa tabela 24 com alguns agentes nocivos, né? Não são todos, são alguns. Então, pode ser que na sua empresa você tenha exatamente aqueles códigos que foram mapeados pelo governo, e pode ser que você também tenha códigos que neste momento ainda não está sendo mapeado pelo governo. Não significa que você não deva fazer o controle. Continua fazendo o controle, porque amanhã ou depois pode ser que o governo aumente, abrange, né, faça um controle um pouco mais rigoroso, trazendo maiores informações, e você já está apto aí para fazer essa comunicação. Por parte do medicina, nós temos como configurar quais serão os nossos agentes que serão enviados, né, para os eventos, para o evento 2240. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre algumas possibilidades de configuração. Todas as informações que são prestadas nesse evento 2240, elas também compõem o PPP, como eu informei anteriormente, e o evento 2240 é o único que exige uma carga inicial, né? Então, se você tiver qualquer evento 2210 ou 2220 anterior à data da sua obrigação, conforme o cronograma que o governo estabeleceu como início da obrigatoriedade, você não precisa trazer o histórico disso. Mas o 2240 você precisa. E para o governo, o sistema ele olha assim: qual que é a obrigatoriedade? Supondo que eu seja do segundo grupo. Então, eu passei a gerar os meus eventos a partir de 10 de janeiro de 2022. Para o governo, ele vai olhar assim: hoje, quais são os riscos presentes na empresa? Mesmo que eu tenha um risco que foi mapeado lá em 2019, ele não foi eliminado, hoje ele ainda é presente na empresa? É. Então, esse risco ele também vai ser enviado. Então, ele traz todo esse histórico de tudo que está ativo no momento que você está fazendo aí essa comunicação, esse início de envio de informação para o governo, tá bom? Então, todo trabalhador que tiver vínculo ativo vai ser enviado as informações do 2240, conforme as informações mapeadas e configuradas no seu ambiente. E o prazo do e-social mantém-se sempre o mesmo, tá bom? Supondo para as empresas que começaram agora 10 de janeiro, eles teriam até 15 de fevereiro para enviar, que seria o 15º dia do mês subsequente. E assim a gente continua seguindo essa regra, tá bom? Não muda muita coisa, não. Eu vou começar já falando também de coisas boas, que são ferramentas que a gente consegue utilizar a nosso favor. Com todo cuidado e carinho, a TOTOS tem sempre desenvolvido oportunidades aí de melhoria para prover o autoatendimento. Para muitos clientes aqui que já precisaram contatar o suporte numa época de alta demanda, né, sazonal, sabe que às vezes é um pouquinho demorado, às vezes você pega fila, até você conseguir chegar no caminho da URA, pode levar um pouquinho do seu tempo. Então, visando essa facilidade, essa agilidade para coisas simples e rotineiras do nosso dia a dia, foi criada a nossa super parceira aí, virtual, que é a Carolina. Ela é nossa assistente e ela é responsável por todo esse atendimento digital.
Então, ela é focada justamente para ajudar os nossos clientes em dúvidas pontuais. Às vezes a gente está iniciando o módulo, olha, como eu vou cadastrar tal coisa, o que significa esse campo, como preencher tal informação, como emitir relatório, coisas básicas do nosso dia a dia, são dúvidas frequentes, minha, sua, de outras pessoas, e ela está aqui para trazer essa modernidade e conforto para a gente, tá? Então, se você não conhece, passe a utilizar. Eu sou suspeita para falar, mas eu amo muito a Carolina, porque acho que ela traz muita praticidade para o nosso dia a dia. E você também consegue fazer consultas de tickets. Então, quando você inicia a Carolina, você pode ou fazer uma pergunta pontual, ou você pode consultar um status de um ticket. De repente, você reportou alguma coisa para o suporte avaliou que realmente era uma falha sistêmica, gerou uma issue, né, uma manutenção, está lá no nosso passo do nosso desenvolvimento para providenciar a correção, e a partir do momento que ele publica a data de liberação, você consegue fazer esse acompanhamento por aqui. Então, você consegue ver se o ticket está pendente com você, se está pendente aqui com o time do desenvolvimento, se tem uma data acordo, é bem bacana, né? E às vezes eu já atendi bastante cliente só querendo saber o status de um ticket, qual que é a data prevista, então isso nos ajuda também muito no dia a dia. Então, de forma simples, eu vou falar rapidinho das qualidades aí e dos benefícios que você utiliza. Ele é um novo canal, você não paga por isso, tá bom? Todo usuário que tem acesso, tem permissão para fazer a abertura de um ticket, tem a mesma permissão para fazer essa consulta na Carolina, vai otimizar a sua solução, traz agilidade aí, provendo, né, o autoatendimento, economiza seu tempo, isso é muito bom. A resposta dela é um processamento de linguagem natural, tá? Então é importante que a gente, obviamente, saiba, né, perguntar, por exemplo, eu posso perguntar como consultar um demonstrativo de pagamento, e o meu colega pode perguntar como consultar um holerite. A gente ensina, né, educa ela, que ambos tenham o mesmo significado, então ela tem que retornar o mesmo artigo para você. Então, isso é bem legal, né, quando a gente vai fazer essas consultas e dependendo aí da região, muda um pouquinho a forma, ou às vezes até por abreviação. Eu posso pesquisar atestado de saúde ocupacional e lá na minha documentação está só a abreviação, ASO. É a mesma coisa, a gente precisa ensinar ela que é o mesmo significado e ela vai trazer a resposta para você. Então, esses processos que são sempre dúvidas repetidas de clientes, porque é novo, está conhecendo, ela vai nos ajudar. E assim, não tem limitação, você pode usar à vontade, 7 dias por semana, 24 horas por dia, ela não tira folga nem férias, está sempre aí à sua disposição. E sabemos já um pouquinho, né, dos benefícios, agora onde a gente pode encontrar o nosso chatbot da Carolina? 3 formas. No TOTUS News, né, então quando você abre o seu módulo, alguns módulos têm o TOTUS News aqui, e aí vai ter o íconezinho da Carolina, você pode clicar, ela vai pedir para você informar seu e-mail, ela reconhecendo um usuário válido, você consegue fazer a consulta, o que é legal que você está dentro do próprio Proteus, nem saiu da sua telinha. No nosso portal da TOTUS, né, também tem um íconezinho da Carolina e você pode utilizá-la para fazer suas consultas, e dentro das próprias rotinas, se vocês observarem, tem uma bolinha roxa com um Czinho branco, é o símbolo da Carolina. Você clicando nela também, ela vai pedir o seu e-mail e te reconhecendo, você consegue fazer perguntas. Olha, tem algum vídeo, algum passo a passo? Como eu cadastro um EPI? Como eu emito tal relatório? Ela consegue trazer esse benefício aqui para gente. E otimiza muito, muito do nosso tempo, né? Que às vezes é uma coisinha tão simples e a gente mesmo consegue se autoatender. E o que a gente mapeou? Tem muitas empresas gerando o 2240 com necessidade de EPI. E por outro lado, nós avaliamos também que nem todas as empresas conhecem as funcionalidades de EPI, como cadastrar, como informar o CA, existe integração do Medicina, por exemplo, com estoque, eu posso entregar um EPI e movimentar um saldo do meu estoque, eu posso não movimentar nada, então dúvidas simples assim mesmo de usabilidade e conhecimento do módulo. Então, nesse primeiro momento, eu vou abranger um pouquinho, orientações relacionadas ao uso do EPI, e um pouquinho mais à frente a gente vai usar todas essas orientações no nosso evento 2240, tá bom? Então aqui, atendendo a NR6, a gente sabe que o equipamento de proteção individual é um dispositivo de fabricação nacional ou estrangeira destinado a proteger a saúde do trabalhador. Então a empresa precisa assim ceder, né, esse EPI sem nenhum custo para proteger de fato a saúde, né? E a gente só considera, por legislação, um EPI quando ele possui um certificado de aprovação.
que é o que nós chamamos de CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. Então, dentro do Medicina, existe uma forma de você diferenciar todos os seus produtos do EPI. Por quê? Supondo que eu tenha 3.000 produtos cadastrados. Desses 3.000, só 30 são EPIs. Não tem sentido eu onerar a minha consulta em questão de performance em base de 3.000 produtos, sendo que eu posso destinar o configurar, né, somente aqueles que são EPIs. Então, pensando nisso, foi criado o parâmetro MDT-PEP. Ele utiliza justamente para você apontar qual que é o tipo dos seus produtos que são EPI. Então, você pode configurar inicialmente assim que você está implantando o seu ambiente, porque isso vai otimizar a sua performance, sua consulta. Então, nesse parâmetro MDT-PEP, você vai colocar qual é o conteúdo que vai simbolizar todos os seus produtos que são EPIs. Então, lá no cadastro do seu produto, tudo tiver configurado como EP, o sistema vai saber que é EPI. Quando você for fazer uma entrega de um EPI para um funcionário, ele não vai consultar aqueles seus 3.000 produtos, só aqueles 30 que você configurou como EPI. Então, a gente tem muito ganho no que se refere à performance. Então, o primeiro passo seria isso, configurar esse parâmetro. Segundo passo, nós precisamos localizar a tabela genérica 02, tipo de materiais, e apontar aquele tipo EP, para que a gente possa usar essa amarração no nosso cadastro de produto. Então, é através do configurador, eu deixei o caminho aqui mapeado, para que vocês possam fazer aí com calma, vocês vão ter acesso a esse material. Mas é importante a gente aproveitar esse tempo para apresentar que tem algumas pessoas que acabam desconhecendo, tá? Então, configura o parâmetro, configura a tabela genérica com o tipo, né, EP, e o terceiro passo seria, de fato, cadastrar o seu produto, apontando aquele tipo que você cadastrou. Então, você colocou que o tipo EP está relacionado ao EPI. Então, quando você cadastra um produto, que poderia ser uma unidade, várias informações do que se refere àquele produto, ele vai estar destinado ao tipo EP. Então, todas as suas consultas vai ter uma performance mais rápida, melhor, por conta desse filtro, tá? Então, ele acaba otimizando bastante informações aqui no nosso dia a dia. Então, a gente já sabe agora como cadastrar um EPI, isso é algo muito importante, e a gente precisa apontar quem é aquele fornecedor, qual que é aquele CA, para que de fato o módulo passe a reconhecer que aquilo não é apenas um produto, é um equipamento de proteção individual. Então, a gente precisa identificar quem são os nossos fornecedores, porque eles são responsáveis por esse produto. Nós precisamos apontar qual que é o número do certificado de aprovação, né, desse fornecedor. Então, o primeiro passo seria a gente cadastrar os nossos produtos, depois a gente precisa vincular o fornecedor responsável pelo EPI. Esse vínculo ele é bem simples, é atualizações, cadastros gerais, fornecedores. O primeiro passo é você ter o cadastro de um fornecedor. Assim que você tiver o cadastro do fornecedor, você vai amarrar ele, tem uma rotina chamada EPI versus fornecedores. Então, você vai na rotina de atualizações, EPI versus fornecedores, posiciona no registro desejado, clica aqui em EPIs. Clicando em EPIs, aí vai compor todas as informações de fato desse EPI, para que ele venha a ser considerado de forma correta, atendendo toda a legislação. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, o código do produto, se ele é genérico, sim ou não. O que seria esse genérico? Vamos supor que, para minha função, eu preciso de uma bota. Só que o RH não tem como saber a numeração de cada pessoa, né? Então, eu posso cadastrar a bota como genérico, então a minha bota vai ser o pai, e aí eu cadastro os EPIs filhos, que são as numerações 35, 36, 37. Quando eu chamar o EPI genérico pai, ele vai abrir o leque, trazendo as opções para os meus filhos, facilitando o dia a dia aí do pessoal do SESMIT, do RH, para providenciar essa entrega. É um uso obrigatório? Não. Somente se isso for agregar agilidade e performance aí para o seu ambiente. Então, o genérico, ele se refere a isso, tá bom? E aqui a gente vai informar o número DCA através desse número, que de fato ele é reconhecido como um EPI. O vencimento, dias de utilização, caso tenha, devolução, se precisa devolver sim ou não, data de avaliação, quando que a empresa avaliou a necessidade de uso daquele EPI. Então, tem várias informações que a gente consegue compor aqui, que vai trazer respaldo em alguns relatórios, PPP, algumas informações aí pertinentes à gestão de medicina e segurança do trabalho, tá bom? Então, essa amarração é bem simples e é através desse CA aqui que a gente depois vai conseguir gerar o nosso evento, tudo bonitinho, quando a gente projetar de fato essa entrega para o nosso funcionário. Eu vou falar um pouquinho mais à frente para não atropelar aqui os assuntos.
Então, a gente já sabe como cadastrar um produto do tipo EPI, como vincular esse EPI com o nosso fornecedor, informações de CA, validade, etc. E agora eu queria apresentar para você algumas possibilidades de integrações. Pode ser que você não queira, não tem problema algum, mas é importante você saber que tem essa possibilidade, tá bom? E até esse momento aqui, a gente está falando só de usabilidade, a gente já vai entrar no quesito 2240 usando esse EPI. Então, você pode utilizar apenas o módulo medicina, sem ter nenhuma pontinha de integração com estoque. Então, é só o seu SESMIT que controla de fato essas entregas. Não vai ter um saldo, um estoque, nada que vai fazer esse controle. Para isso, você vai colocar o parâmetro NG, MDT, ES igual a não. Esse parâmetro ele vai determinar se existe a integração entre o medicina e o estoque, né? Então, são as abreviações aqui dos nossos módulos. Se você não quiser, perfeito. Você vai fazer a entrega do EPI somente com essa gestão por parte do medicina. E a entrega do EPI pode ser feita de duas formas diferentes. Ou através da rotina EPI versus funcionário, ou através da rotina funcionário versus EPI. Funcionalidade é a mesma, o que muda é só a visualização. Aqui você vai visualizar o EPI e vai selecionar qual que é a matrícula. E aqui você vai visualizar a matrícula e vai selecionar qual que é o EPI que você deseja integrar. Se não quiser integrar, não quiser integração com o módulo de estoque, é só deixar o parâmetro como não. Contudo, existe a possibilidade de você querer essa integração com estoque, e essa integração ela vai só gerar uma baixa simples na sua tabela SD3, na sua tabela de saldo. Então, se eu tiver 5 EPIs, eu entreguei 5 EPIs óculos, eu entreguei um para a Rosana, ele vai dar baixa, vai ficar 4 lá no seu saldo de estoque. Aí, se você desejar essa integração, basta você configurar o seu parâmetro NG-MDTS igual a sim, para dizer que tem a integração entre a medicina e o estoque, e o NG2SA igual a não. Esse NG2SA, ele significa se você quer gerar uma solicitação ao armazém. Se você não quiser gerar essa solicitação ao armazém, ele tendo o salto, ele vai dar a baixa direto, só deixar ele como não. E aqui eu vou mostrar de forma bem resumida como que seria esse processo, tá bom? Então, quando você cadastra utilizando esse saldo aí do estoque, é necessário que você tenha um saldo inicial, para que ele comece a fazer essa contagem. Caso você não tenha, ele vai gerar exatamente esse erro aqui, dizendo que o D3 local é inválido. Por quê? Você está fazendo essa pontinha de integração e não tem um saldo ali inicial do produto para ele poder abater. E aí você precisa fazer, de fato, esse cadastro de saldo, tá? Então, simbolizando aqui, tem outras possibilidades de você gerar esse saldo através de uma compra, várias usabilidades aí do que se refere mesmo ao módulo estoque, mas eu vou falar um pouquinho de forma superficial. Por exemplo, você vem aqui em atualizações, saldos inicial, cadastra seu produto, qual que é o armazém e qual que é o saldo inicial. E conforme você for fazendo as movimentações, ele vai abatendo desse valor do saldo. Então, para você fazer esse controle, precisa ter pelo menos um saldo inicial do produto. E aí, quando você realizar a entrega do EPI, por exemplo, aqui, ó, o meu código 06, máscara, entreguei 5 unidades. Lembrando que no slide anterior, o meu saldo era 500 unidades. Ele vai trazer, né, o relatório de recibo de entrega do EPI para o funcionário assinar, e é um documento legal para a empresa guardar. E aí você consegue consultar, ó, que aqueles 5 que eu entreguei foi abatido do saldo. Então ele vai sempre atualizando esse saldo. É algo bem bacana, né? Mas se você não quiser essa baixa do estoque, você pode trabalhar com solicitação ao armazém. Solicitação do armazém é similar, só que ele exige um passo a mais ali do estoque. Então, eu vou abranger também de uma forma um pouquinho mais genérica, só para vocês conhecerem e saberem que existe de fato esse recurso. Então, você vai configurar o seu parâmetro NG2SA igual a sim, porque você quer gerar uma solicitação, e o seu parâmetro de integração também tem que estar ativo, tá bom? Então, o que vai determinar é só esse parâmetro aqui, o NG2SA. Quando você fizer uma entrega de um EPI para o funcionário, você vai ver que o status ele não vai ficar com a bolinha verdinha de imediato, como EPI entregue. Ele vai ficar ou amarelinho ou laranjinha, porque foi gerada uma solicitação ao armazém. E aí, depois que você faz essa projeção, né, essa tentativa aí de entregar o EPI, vai ficar pendente lá para o time do armazém, do estoque, e eles vão ter que atender essa solicitação. Então, quando a gente faz a solicitação, ele vai criar aqui, ó, solicitação ao armazém, que seria essa rotina, mata 105.
tá bom? Depois que a gente já visualizou que lá do MDT criou essa solicitação aqui ao armazém, o time do estoque, ele vai ter que gerar uma pré-requisição. Então, eu vou selecionar qual que é ali o meu número de solicitação, vou gerar a pré-requisição, que é a rotina mata 106. Depois que ele gera todos os parâmetros certinho e dá ok, ele vai ter que atender aquela solicitação. Então, ele vai fazer a geração da pré-solicitações e, por fim, ele vai gerar essa rotina, que é o Mata 165, que é a baixa da pré-requisições. Quando ele gera essa baixa, automaticamente o EPI ele é alterado no status do funcionário para entregue. Então, no primeiro momento, eu fiz uma solicitação, só que essa solicitação pode ou não ser atendida. Se ela for atendida seguindo esses passos do estoque, lá no cadastro do produto da entrega do EPI, ele vai alterar o status para verdinho. Então, aqui eu só estou demonstrando para vocês conhecerem o processo, para quem não conhece, todo o passo a passo. Quando você vem aqui na baixa, preenche todos os parâmetros e clica em salvar, ele vai alterar para baixada e nesse momento ele vai alterar o status do seu EPI, que anteriormente era amarelinho, EPI em solicitação ao armazém, e agora ele está verdinho. De fato, esse EPI foi entregue. Então, isso aqui é só um recurso a mais para vocês conhecerem sobre a usabilidade do EPI e mapeando realmente como necessidade de a gente usar esse tempo para apresentar, porque muita empresa nova usando por conta do SST e às vezes não conhece algumas regrinhas aí do que se refere a essa usabilidade. Então, como a gente tem muita demanda de EPI, achei legal trazer esse tema aqui para vocês. Agora, de fato, vamos colocar a mão na massa, vamos falar um pouquinho do nosso evento 2240, e eu vou iniciar falando o nosso 2240 com necessidade de EPI. Né? Às vezes a gente tem um risco aí reconhecido, avaliado, e para aquele risco a gente precisa proteger a saúde do nosso funcionário, do nosso colaborador. E para isso existem esses equipamentos de proteção individual. Então, no nosso evento 2240, tem que ter algumas informações que compreendem o uso, a eficácia desse EPI. Então, a gente vai falar um pouquinho do básico, do passo a passo, como que a gente precisa fazer essa configuração. Então é isso aqui, né? A gente já sabe como usar o EPI e agora como que a gente vai trazer isso para o nosso evento. O que é muito importante, até deixei destacado aqui, o módulo medicina, por parte de gestão, existem várias amarrações no sistema, né? As necessidades de EPI, por centro de custo, por tarefa e etc. Mas quando a gente fala de 2240, eu estou falando exclusivamente da amarração de EPI por risco. Se você em algum momento tem lá um EPI por centro de custo, ele não vai olhar isso para o seu 2240. A amarração exigida aí para que venha compor as informações do seu 2240 relacionado ao EPI é esse vínculo de EPI versus risco, ou risco versus EPI, tá bom? Então, quando você tem um risco cadastrado, você precisa primeiramente, esse risco necessita de um EPI, primeiro passo, você tem que avaliar se o necessita EPI está igual a sim. Então, dentro do seu cadastro de risco, vai ter esse campinho aqui, necessita EPI, ele tem que estar igual a sim. O primeiro passo é esse. Uma vez que você já mapeou qual que é o EPI necessário para aquele risco, certifique-se que o seu funcionário está sendo exposto àquele risco. Como que a gente consegue ver isso? Dentro do próprio risco, posiciona apenas na linha, outras ações, você vai em alterar, outras ações, funcionários expostos ao risco. E aí ele vai mapear todas as matrículas que estão expostas àquele risco. Então, para você ter certeza que o funcionário está exposto ao risco, está sendo considerado no risco, você pode tirar essa dúvida. Terceiro, a gente já realizou a configuração da necessidade do EPI, já temos certeza que esse funcionário está exposto ao risco, agora eu preciso dizer qual que é o EPI necessário para aquele risco. Então, a gente tem tanto a rotina MDTA 130, que é risco versus EPI, ou a rotina de relacionamento, ou a rotina de EPI versus risco, todas essas fazem a mesma tratativa, tá bom? O medicina ele é muito dinâmico, você faz a mesma coisa com formas diferentes, rotinas diferentes, né? Mas a origem ali é a mesma. Então, eu particularmente acho mais fácil, porque nós já estamos no cadastro do risco. Se você posicionar na linha do risco outras ações e relacionamentos, ele vai trazer todas as opções de relacionamento. E aí é só você clicar nessa abinha aqui de EPI, e aí você aponta qual que é o código do EPI necessário para aquele risco que está com sim para necessita EPI.
Então, é necessário que tenha esse vínculo para você apontar qual EPI é necessário para esse risco, para esse 2240 que será futuramente gerado. E além disso, a gente precisa, quando você faz isso, a gente precisa fazer a entrega de fato desse EPI para o funcionário. Algumas empresas fazem o controle de EPI de forma terceira, com outro software ou controles individuais da empresa, mas se o nosso Proteus não tem essa informação no sistema, ele não vai conseguir gerar. Por isso, eu deixei bem mapeado esses passo a passo, essas etapas necessárias para que a gente consiga gerar o nosso evento sem nenhum problema. Então, o meu risco precisa sim de EPI, necessita EPI sim. Preciso ter certeza que o meu funcionário está exposto àquele risco. Preciso ter amarrado o relacionamento daquele EPI com o meu risco. E, por fim, fazer a entrega daquele mesmo EPI para aquela minha matrícula que está exposta ao risco. Nesse momento, quando eu faço esses passos, ele vai gerar o meu 2240 com todas as informações pertinentes aos meus EPIs. Né? Então, a gente precisa, são 4 passos básicos, mas às vezes a gente acaba confundindo ou não fazendo uma avaliação exata. E quando a gente gera um 2240, como a gente confere isso lá no TAF para ver se trouxe as informações certinhas de EPI? Então, lá no TAF, no módulo 84, você vai nesse seguinte caminho: atualizações, eventos não periódicos, condições do ambiente de trabalho. Vai selecionar, né, a sua matrícula em questão, vai clicar nessa abinha aqui, fator de risco, e aqui vai trazer todas as informações pertinentes ali àquele fator de risco. Então, a gente vai ter algumas informações aqui, ó, relativas ao EPI e EPC. Então, ó, utiliza EPI utilizado, e aqui eu vou falar um pouquinho mais desses campos mais à frente. Aí aqui ele vai trazer qual que é o código do meu EPI. Você está vendo que a nomenclatura aqui está CERT EPI? Mas esse daqui não significa que é a numeração do certificado do meu EPI. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, porque o TAF ele tem uma apresentação diferente do nosso linguajar, né? Vamos dizer assim. Esse campo aqui, ó, CERT EPI, é apenas um controle interno do TAF. Poderia ter qualquer outra nomenclatura, mas ele tem justamente certificado EPI, o que às vezes traz confusão para a gente, porque de fato esse número aqui do final 11 não é o certificado do meu EPI. Para você saber se ele trouxe certinho o seu EPI, você entra como alterar. Aqui no finalzinho do campo vai ter uma lupa. Você clica nele e clica em visualizar. Visualizando, aí sim você vai ver que esse aqui é um código de registro de controle interno do TAF, e esse é a numeração do meu EPI, que é justamente aquele que foi entregue para o meu funcionário, tá? Então, só não se confundam com essas nomenclaturas, que são alguns controles individuais do TAF. Então, se você avaliar aqui a minha numeração de CA é exatamente a numeração de CA que foi projetado e entregue para o meu funcionário. Então, para esse caso aqui, o meu 2220, meus 2240, com a necessidade de EPI, ele foi gerado certinho. E aí tem algumas pessoas que me perguntam, olha, eu estou fazendo ali a configuração, e lá no meu cadastro de risco, eu estou notando a ausência de alguns campos. Condição de funcionamento, prazo de validade, período de troca, higienização. Por que eles não estão aparecendo no meu cadastro de risco? Já peguei bastante cliente com essa mesma dúvida, esse mesmo questionamento. Esses campos aqui, ó, que eu até deixei aqui em negrito, eles somente serão apresentados para vocês se o seu parâmetro NG2 EPIR estiver igual a risco. Então, aqui ele vai trazer condição de funcionamento, prazo de validade, periodicidade de troca e higienização. Se o seu parâmetro não tiver com o conteúdo 2, não vai existir esses campinhos aqui no seu cadastro de risco, porque esse controle vai ser da própria entrega do EPI, utilizando como base as informações que você colocou lá na amarração de EPI versus fornecedores, durabilidade, higienização, todos esses itens, tá bom? Então, não é um erro, é questão de configuração. E a empresa vai visualizar e configurar a forma que melhor atender as necessidades aí de cada organização. Quando eu tenho esses campinhos aqui, ó, eles vão ser apresentados lá no meu evento do TAF através desses campinhos aqui em destaque, que são exatamente os mesmos. Condições de funcionamento, prazo de validade, né? Todas as informações vão ser replicadas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre eficácia do 2240, ok? Então, às vezes a gente entrega o EPI para o funcionário, e às vezes na correria, no dia a dia, a gente nem se atenta a esse campo aqui. Esse aqui é no momento da entrega, a gente vai preencher esse campo eficácia, tá bom? Então, ele quer dizer se ele é eficaz na neutralização do risco ao trabalhador. Então, quando a gente faz a entrega, é responsabilidade do usuário
preenchê-lo, se sim ou se não. E isso é o que vai compor a eficácia lá no nosso evento 2240, tá? Então, nesse caso aqui, eu fiz uma entrega de um EPI, falei que ele é eficaz sim, e a minha visualização no TAF desse evento, no que se refere à eficácia do EPI, também vai ser sim. Uma vez que você já entregou, você não consegue editar esse campo porque ele fica bloqueado, tá bom? Então, toma muito cuidado nos preenchimentos certinhos no momento da entrega. A gente vai falar um pouquinho sobre EPC no nosso 2240. Já abrangemos o tema de EPI, agora a gente vai falar um pouquinho sobre EPC, tá bom? Dentro do nosso cadastro de risco, a gente tem um campinho chamado Necessita EPC, ou Utiliza EPC, né? Então, esse Utiliza EPC, a gente coloca sim, não, de acordo aí com o que você avaliou com seu time de SESMIT. Você colocando ele como sim, é necessário que você tenha uma medida de proteção. Então, a gente tem várias medidas de proteção, coletiva, individual. Se você colocou que é um EPC, equipamento de proteção coletiva, tem que ser associada a uma medida de proteção coletiva. E aí, ainda usando a opção de relacionamento do risco, você tem essa abinha, a gente falou dessa primeira aba EPI, e tem essa abinha chamada aqui, ó, EPC medida de controle. Então, nessa EPC medida de controle, você precisa apontar qual que é o código dessa proteção coletiva que vai estar sendo associada ao seu evento 2240. E tem essa abinha aqui chamada também EPC Bem, mas ela não tem um vínculo direto com o nosso evento. É para quem utiliza o módulo de manutenção de ativo para fazer o controle de bens. Tá? Então, o Medicine ele é muito dinâmico, ele tem várias pontinhas de integrações, mas o que se refere ao 2240 é esse EPC medida de controle. Então, é bem tranquilinho, né? Utiliza EPC sim, vai colocar qual que é a medida aqui no nosso EPC, no nosso relacionamento do risco, para que o sistema tenha todas as informações. Quando você faz isso, a visualização do evento no TAF vai estar ali, ó, todas as informações aí pertinentes ao EPC. Se utiliza EPC, eficácia, medida de proteção, todas as informações elas vão ser compostas no nosso evento, sempre nos itens informações relativas ao EPI ou EPC. Responsável ambiental é um tema bem bacana também, mas que gera bastante dúvida em nossos clientes. Só fazendo uma pauta aqui, caso vocês tenham dúvidas, pode ir colocando no bate-papo, tá bom? No finalzinho a gente vai tentar responder todas. Ou se vocês quiserem deixar centralizadas para o final, também não tem nenhum problema. No finalzinho a gente vai olhar nosso recurso de bate-papo para poder trazer esses esclarecimentos. Do que se refere ao responsável ambiental no nosso 2240? A gente tem atendido bastante clientes com dúvidas, né, de como fazer esse apontamento do responsável ambiental, mas ele é bem simples, tá? Primeiro, a gente precisa avaliar todos os parâmetros de integração com SST. Eu vou já já mostrar para vocês alguns links importantes, centralizadores e outras informações, e nesses links a gente vai reforçar todos os parâmetros relacionados às configurações dos nossos eventos. Porque não existe um certo e um errado, existe a melhor forma de você configurar para atender a necessidade da sua organização, tá? Então, dentre os muitos parâmetros que a gente tem de configuração, existe esse chamado aqui, ó, NG2 REST, indica que tipo de responsável ambiental será enviado ao TAF, né? Pode ser o médico, pode ser engenheiro, ambos ou todos. Então, é importante que você faça o preenchimento certinho de acordo aí com o seu ambiente. E tem esse outro parâmetro também, que foi fruto de uma melhoria, que ele vai indicar se será enviado todos os responsáveis ambientais vinculados aos laudos cadastrados ou apenas os responsáveis ambientais vinculados aos laudos relacionados aos riscos que o funcionário está exposto. Em um primeiro momento, o sistema ele gerava todos os responsáveis ambientais, independente se tinha vínculo com o laudo ou não, né? Com a exposição do funcionário ou não. E acabava gerando todas as informações, porque lá para o Ministério do Trabalho não tem nenhum empecilho, né? Então, ouvindo aí opiniões e melhorias, sugestões dos nossos clientes, a gente repassou para o time do desenvolvimento algumas oportunidades e eles acharam por bem criar esse controle, para que a empresa tenha de fato esse controle, né? Para você decidir quem você quer enviar ou não. Então, é importante que vocês sempre avaliem o conteúdo desses dois parâmetros. E o primeiro passo é o cadastro do nosso usuário SESMIT. Então, aqui nas nossas apresentações, estou sempre deixando um caminho, tá bom? Porque nem sempre a gente vai conseguir lembrar de cabeça, são muitos processos, muitos cadastros, e às vezes a memória falha. Então, a gente sempre deixa aqui uma colinha para nos ajudar no dia a dia. Então, você vem aqui em atualizações, SESMIT, SESMIT usuário,
vai visualizar ou incluir, caso você não tenha, e o que, que vai determinar se o funcionário, se essa pessoa é o responsável ambiental. Vai ter esse campo aqui, ó, responsável ambiental, sim. E aí, vamos supor que eu cadastrei um médico, então vai ter que ter o CRM e o código da entidade. Esses demais campos, CPF, todas as informações, é importante você ter porque eles são impeditivos também para o envio do seu evento, tá? Então, dá uma olhadinha no seu cadastro, vê se está tudo certinho, para você não ter nenhum conflito aí de informação. Então, do que se refere ao nosso responsável ambiental? Primeiro passo é o cadastro do SESMIT, os nossos usuários, e aí a gente vai ter um segundo passo, que é o laudo no 2240, tá bom? Então, a gente precisa ter um laudo cadastrado que compreenda o período de exposição do funcionário. Nesse exemplo aqui, ó, data início de 2021 e a data fim, até 2023. Então, nesse período aqui, eu tenho esse laudo vigente e eu vou apontar aquele mesmo responsável ambiental que estava com sim no slide anterior, que era o responsável ambiental. Tá bom? Então, você aponta a mesma pessoa aqui. Vai compreender o período de exposição. Quando você for fazer a geração dos seus eventos, não vai gerar aquele log que não existe responsáveis ambientais para o período de exposição do funcionário. E aí você só vai ser necessário vincular esse laudo de fato no seu risco se o seu parâmetro NG2LAU estiver igual a 5. Porque existe também essa possibilidade de você só enviar um 2240 se o seu risco estiver vinculado a um laudo. Você pode fazer um risco por ter o risco, mas não vinculado ao laudo, ele não gera o evento. Se a empresa optar por essa configuração, é aquilo que eu falei, não existe certo e não existe errado. Temos as duas possibilidades de configuração e a empresa opta aquela que melhor atender as necessidades aí da empresa, da organização. Tá bom? Então, a gente precisa ter o cadastro do SESMIT, independente da configuração aqui, tem que ter o SESMIT, tem que ter o laudo com esse campo aqui, ó, responsável pela elaboração, preenchido, compreendendo o mesmo cadastro do SESMIT que está como responsável ambiental igual assim, e também compreendendo um período de exposição aqui do funcionário. Aqui é um período genérico, né, uma data fictícia, mas na empresa vocês têm um controle certinho, então sempre vão fazendo, quer seja anual, uma vez, um laudo por ano, de repente a validade do seu laudo é 2 anos, vai colocando aí direitinho conforme as informações, para vocês não terem problema no envio do seu 2240. E aqui eu vou falar um pouquinho das empresas que optaram por trazer esse relacionamento do laudo no risco, para então gerar o 2240, né? Tem esse parâmetro NG2VLAU, indica se somente irá enviar ao TAF risco que estejam vinculados a um laudo PPRA no momento do envio, sim ou não. Se a empresa colocou como sim o parâmetro, obrigatoriamente ela vai ter que posicionar no risco, outras ações, relacionamentos, vir aqui na abinha de laudo e apontar qual que é o laudo que está relacionado a esse evento. Fazendo esse vínculo, ele vai disparar o seu 2240. Se não tiver esse vínculo, e se seu parâmetro está dizendo que precisa ter, ele não vai disparar o 2240. Às vezes a gente atende alguns clientes falando, olha, não está gerando. Aí a gente vai fazendo uma avaliação, uma triagem, para entender e conseguir orientar da melhor forma possível. E aí a gente vê, olha, mas o seu parâmetro está dizendo que tem laudo, e no seu risco não tem laudo vinculado, é por isso que não está sendo enviado, né? Às vezes pode até parecer uma informação não tão importante, mas que no dia a dia faz a diferença. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui, para dar uma reforçada aí com todo mundo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre agentes. Existe esse agente quando não existe nenhuma exposição de fato para o funcionário, ou na admissão, ou na carga inicial, vai ser gerado o 2240 com a informação não exposta a agente nocivo, tá? Então, o que seria isso? O governo, lá na tabela 24, ele criou um código específico, que é esse 0901001, para dizer para os funcionários que não têm nenhum tipo de risco de exposição, para gerar esse 2240 não exposto a agente nocivo. E na prática, o que eu tenho acompanhado aí desde o início da obrigatoriedade do SST, é que algumas empresas utilizavam esse código lá no agente, consequentemente no cadastro de risco, para tentar forçar ao sistema para dizer que a Rosana não tem exposição a agente nocivo, quando o sistema já tem uma tratativa automática para isso, né? Então, como que o sistema vai saber se eu, Rosana, tenho de fato um risco ou não?
Lá no cadastro de risco, eu tenho, vou dar alguns exemplos. Eu tenho um campo centro de custo, função, tarefa, departamento, e é com base nesses cadastros aqui que o sistema vai comparar. Olha, o risco para o centro de custo 01. A Rosana pertence ao centro de custo 01? Olha, ela pertence. Então, vou olhar qual que é o código do agente e vou mandar o 2240 para ela com aquele risco. Então, o risco dela é XYZ. Perfeito. Aí, em uma outra situação, aqui tem um risco do centro de custo 02. A Rosana pertence ao centro de custo 02? Não. Existe algum risco cadastrado para o centro de custo 02? Olha, não tem nada cadastrado. Então, de fato, a Rosana não está exposta a nenhum risco, porque eu não tenho nenhum, não estou exposta a nenhum agente, né? Então, porque eu não tenho nenhum risco dizendo que eu tenho exposição do agente. Então, nesse momento, o sistema compreende e envia que a Rosana não está exposta a agente nocivo, porque ela não encontrou um risco de fato para os dados de alocações, quer seja de centro de custo, função, departamento, tarefa, de acordo com o que você organiza aí o seu cadastro. E aí, quando a gente gera carga inicial, o sistema ele faz exatamente essa tratativa. Olha, funcionário por funcionário, tenta localizar o risco. Localizou? Envia o evento que ele localizou. Não localizou? Vai enviar não exposto a agente nocivo. Tá? Então, não é algo que eu, como usuária, preciso forçar o sistema para dizer que eu não tenho. Não precisa, o sistema ele tem essa inteligência de trazer esses dados aí já contido. Se tiver, ele vai trazer. Se não tiver, ele não vai trazer. Aí aqui eu deixei uma explicação aqui por escrito, porque às vezes a gente precisa repassar para algum usuário, nem sempre a gente grava 100% do conteúdo. Então aqui tem uma explicação bem bacaninha, que em resumo é tudo isso que eu falei, tá? E aí voltando aqui, ó, esse código e-social, você não precisa preencher, tá bom? Aqui é o cadastro de agente. O que que acontece? A gente vinha aqui, cadastrava o código do e-social 0901001 e cadastrava um risco usando esse código. E aí gerava algumas inconsistências no momento da transmissão, porque de fato não precisa, é o sistema que vai gerar de forma automática esses dados. Vamos falar um pouquinho sobre limite de tolerância. Então, aqui, ó, é um pedacinho, um trechinho do que eu peguei do MOS, tá? Então, é importante sempre a gente acompanhar o MOS, as regras, os layouts, tudo que foi definido lá pelo governo, porque algumas tratativas que o software tem é justamente para atender aquela exigência do governo. E num primeiro momento, pode ser que gere uma confusão. Nossa, não está trazendo, está indo, não está indo, deveria ir ou não. Então, a gente, aqui mesmo nós do suporte, sempre temos que nos ter o respaldo, né, naquilo que o governo determinou, para certificar que a gente também está seguindo certinho, né, não que nós não estejamos sujeitos a falhas, justamente para apontar, se estiver errado, ó, faz assim, porque é o governo que está determinando. Então, a gente sempre usa nesses dois sentidos, tanto para orientar e justificar por que está sendo feito, ou para solicitar uma correção. Era para fazer assim, está fazendo assado, né? Então, é importante que a gente tenha esse hábito. E no que se refere aqui ao limite de tolerância, ele traz que ele deve ser somente preenchido para 2 códigos específicos. Esses aqui são os códigos da tabela 24, que é o 01 ou né, 02 01 014. Se você não tem nenhum desses dois aqui, agentes aí mapeados na sua empresa como risco, não precisa preencher a informação de limite de tolerância, tá bom? Então, se tiver, preenche, se não tiver, não preenche. Aí aqui eu só simbolizei no cadastro de agente, código do social, para que vocês consigam visualizar. Caso precisa preencher, é dentro do próprio cadastro de agente, posiciona na linha desejada outras ações. Muitas coisas do medicina acontecem através de outras ações. Então, tenha sempre a boa prática de dar uma olhadinha para ver se tem alguma geraçãozinha pendente. Outras ações, limites de tolerância. Ele vai abrir essa telinha aqui, inferior, e aí você vai colocar qual que é a intensidade, o tempo máximo, as informações sobre grau de insalubridade, tudo que pertence aí a essa avaliação do time do SESMIT, tá bom? Então, para informar limite de tolerância, dentro do cadastro de agente, outras ações, limite de tolerância. No que se refere ao e-social, a gente só precisa informar se for relacionado a esses 2 códigos aqui. Aí, dentro do risco, então a gente fez a primeira etapa, limite de tolerância, no cadastro de agente, né? E agora no cadastro do risco. Então, no cadastro do risco, eu vou colocar o que, que foi mensurado, o que, que foi medido, o que, que foi apurado. Né? Então, vamos supor aqui, no exemplo que eu estou inventando agora, o limite de tolerância lá para
Para ruído é 85 decibéis. Tá bom, cadastrei lá no limite de tolerância. E aqui eu tenho uma máquina no meu local de trabalho que também produz algum ruído que me deixa exposta, né? E aí eles fizeram uma medição. E qual que foi a medição? Qual que é o valor apurado ali desse risco? É nesse valor aqui que vai colocar a quantidade de agente. Tá? Então, trazendo aqui um exemplo simbólico. Então, a primeira informação vem lá do cadastro de agente, a segunda vai ser composta aqui pelo cadastro de risco, porque aqui é de fato a avaliação do risco. O que eles conseguiram medir? O que eles conseguiram mensurar? E aí, junto com a quantidade de agente, vai trazer também a unidade de medida, decibéis, tudo que for aí de acordo com o que você estiver medindo, tá bom? Quando a gente fala do TAF, aqui vai ser composta as informações do limite de tolerância, tá bom? Então, se você conseguir aqui visualizar condições ambiente de trabalho, fatores de risco, vai ter aqui as informações pertinentes ao limite de tolerância, só vão ser preenchidos nos dois casos que eu citei como exemplo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a descrição do agente nocivo. E aí a gente vai pegar mais um trechinho ali do que determinou o governo. Tá vendo que esse campinho que eu deixei em branco aqui, deixei marcado aqui, em destaque, tá em branco? Então, ele não trouxe o meu código do agente nocivo, a descrição do meu agente nocivo. Num primeiro momento, a gente pode achar que é um erro. Aí a gente vai lá, dá uma olhadinha no cadastro do agente, está preenchido. Lá no risco, está preenchido. Poxa, mas não trouxe aqui no meu TAF, as informações do meu evento. O governo, ele fala que somente vai ser preenchimento obrigatório se os códigos dos agentes nocivos forem esses listados daqui. E aí, todos esses códigos são códigos da nossa tabela 24. Se for algum desses códigos, vai vir descrito aqui, a descrição bonitinha preenchida. Se não for nenhum desses códigos, vai vir em branco e não é erro, tá bom? É aquilo que foi determinado mesmo pelo governo. Bom, vou falar agora um pouquinho do ambiente físico, que eu acho que é um assunto bem bacana também, e às vezes trazem algumas dúvidas aos nossos usuários. Primeiro, o e-social, ele pede para que seja enviado uma única informação de ambiente físico no evento 2240, tá? Então, o e-social, ele fala que, do que se refere essa apuração do 2240, nós temos que ter o funcionário alocado em um ambiente físico. Esse ambiente físico é o que vai trazer e compor as nossas informações do 2240. E aí, para o sistema poder entender, ele vai olhar de acordo com a entidade que a gente escolheu. Em um primeiro momento, assim que foi lançado, lá no ano passado, o começo e o envio das informações do 2240, nós só tínhamos as opções de relacionar o nosso ambiente com centro de custo. Então, eu tenho aqui um ambiente 01, já coloquei meu centro de custo 01. Lá no meu centro de custo 02, eu não posso colocar o meu mesmo centro de custo 01, porque eu já utilizei ele aqui em um ambiente físico. E se o e-social exige que apenas uma informação de ambiente físico seja enviado, não tem lógica o sistema permitir mais de um cadastro. Então, o sistema ele vai barrar e vai gerar uma mensagenzinha para você informando que já foi utilizado em outro cadastro. Ou uma mensagem bem similar a essa. Agora, a gente tem a possibilidade de escolher qual que é a entidade. Essa regra de ser gerada apenas uma informação, ela mantém-se, independente da entidade ou do cadastro que você escolher. Porém, a gente teve algumas melhorias no que se refere a isso, porque algumas empresas não conseguiam trabalhar com essa associação de centros de custo, por ser um item contábil, por vários processos internos aí, e particulares de cada empresa. Então, por bem, nós criamos algumas entidades, alguns cadastros, tá? Sempre que eu falo entidade é cadastro, alguns cadastros que a empresa pode escolher qual que você deseja amarrar. Então, foi criado esse parâmetro NG2 EAMB, e através desse parâmetro, você vai selecionar qual que é a entidade que você quer. Eu quero centro de custo, olha, eu quero função, eu quero tarefa, eu quero funcionário. Então, tem vários cadastros que você consegue fazer esse vínculo para melhor atender a necessidade aí da empresa. Eu vou abrir já já um link com vocês que fala um pouquinho mais detalhado sobre essas informações do ambiente físico. Assim que eu concluir essa apresentação, eu já vou pegar alguns links e passar algumas dicas também. E também para ficar como um materialzinho de apoio, tá bom? E além disso, além dessa amarração, que gera bastante dúvidas, a gente tem também alguns clientes relatando que alguns campos eles não habilitam para preencher.
E quando a gente tenta salvar sem preencher esse campo, o sistema reclama. Isso acontece por alguma falha na configuração mesmo dos campos, tá? Então, é algo que o PDGIST não vai corrigir, você vai ter que fazer um ajuste manual. Nós temos todo o embasamento documentado no TDN. Nesse link aqui, ele vai direcionar também para o link do TDN, que tem todo esse embasamento, mas basicamente são esses 3 campos aqui que os nossos clientes alegam que não consegue preencher. E para fazer a correção também é bem simples, é só ajustar a configuração, quem é da área de TI, através do próprio configurador, para esse campo, salvar, e quando você retornar para o módulo de medicina, esses campos estarão desbloqueados e permitindo o seu preenchimento para a composição das informações do 2240. Eu costumo brincar, falando assim com os meus clientes, que o 2240 é uma pizza. E precisa de várias fatias para poder compor, porque se estiver faltando, ele não vai. O ambiente físico ele se enquadra justamente nisso, tá? Se você não tiver ele devidamente configurado, vai ser impeditivo para você gerar. Assim como se você não tiver um responsável ambiental, todos os cadastros anteriores que nós passamos. Se tiver alguma coisa faltando, vai ser impeditivo para o seu evento, o envio do evento. Enquanto você não corrigir, você não vai conseguir sanar essa geração, né? Precisa estar tudo certinho, tudo redondo no sistema, devidamente configurado e cadastrado, para que a gente consiga fazer a geração do nosso evento sem nenhuma surpresa, né? Feliz da vida. Eu vou passar daqui a pouquinho também nesse link, e aí eu vou demonstrar o que, que é de configuração para esse campo. É um ajuste bem simples, tá? Bem tranquilinho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as descrições das atividades. Descrições das atividades, assim, né, como nós temos alguns parâmetros que permitem configuração, descrição das atividades não é diferente. Então, existe um outro parâmetro chamado NG2-TDES, que indica qual descrição vai pegar ou vai considerar nas condições ambientais de trabalho. Então, pode ser tarefa, cargo, função, cargo e tarefa. Aqui, como exemplo, foi o cargo. Então, o que a gente precisa ter? Primeira coisa, saber, ter certeza que aquilo que você configurou aqui está amarrado com o funcionário. Né? Então, de repente, eu escolhi uma tarefa, mas eu tenho a rotina limitada lá, tarefa versus funcionário, para ele poder pegar a descrição? Não tenho. Então, precisa fazer o vínculo. Ou aqui, como esse exemplo aqui, eu escolhi cargo. Lá no cadastro do meu funcionário, tem o cargo informado, porque o cargo ele não é um campo obrigatório, né? Às vezes a gente esquece de preencher. Então, tem o cargo informado? Tenho. E dentro desse cargo informado, eu tenho a descrição? Tenho. Então, eu tenho todas as informações para trazer as descrições das atividades no 2240. E os erros que a gente pega relacionado a esse log é sempre isso. Ou porque não tem o cargo lá informado, ou porque a descrição está em branco. Então, sempre olhar qual que é o conteúdo do parâmetro, o que, que a empresa decidiu que é melhor, e olhar esse cadastro, se tem o vínculo com o funcionário e se tem a descrição de fato preenchida. É bem tranquilinho também. Não tem muito o que falar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre carga inicial do risco. No começo, eu falei que o 2240 é o único evento que exige carga inicial, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui na minha empresa, eu tenho 3 filiais. Dessas 3 filiais ou 3 empresas, só 2 enviam o evento SST. Uma eu não envio. Só de 2 eu envio. Se eu deixar os meus parâmetros dos SST, aqui são alguns exemplos, são todos os parâmetros relacionados ao SST. Se eu deixar eles com conteúdo X6 fio em branco, é quando a gente vai fazer o cadastro do parâmetro, é o primeiro campinho que vem, que é a filial. Se ele estiver em branco, ele vai validar para as minhas 3 empresas ou filiais que eu tenho cadastrado no sistema. Só que 2 estão saneadas e uma não, porque eu não tenho necessidade de enviar para aquela uma. Aquela uma que não está saneada vai acabar me barrando e me impedindo de gerar os eventos. Então, assim como qualquer outra rotina no sistema que utiliza como complemento o cadastro de parâmetro, você pode preencher para os parâmetros do SST. Aqui está um exemplo, aqui tem mais informações de todos os parâmetros que compõem. Quais são as filiais? Então, por exemplo, aqui eu vou cadastrar todas para minha filial 01, para minha filial 02. E eu não vou ter esses parâmetros para 03. Então, mesmo que eu não tenha um cadastro, que eu não tenha saneamento, que eu nem utilize a base, ela não vai me impedir de fazer a geração das empresas, das filiais que eu desejo fazer, tá? Então, o que é importante? Se você quiser gerar uma carga por filial,
tenha os parâmetros devidamente preenchidos pontuais para sua filial, não pode ter nenhum parâmetro com o campo X6 fio em branco, nenhum parâmetro do que se refere ao SST, tá? Com X6 fio em branco, porque senão ele vai impedir você na geração dos eventos. Então, uma vez que você tem ele configurado todo exclusivo por filial, você vai logar na filial que você deseja gerar, que já está saneada a base, que você já revisou os cadastros, que já está apontado os nossos parâmetros para aquela filial, e aí você consegue gerar os riscos e-social específico daquela filial. No começo, muito no começo, a gente tinha um parâmetro que você conseguiria selecionar, D até. Não temos mais. Agora, essa tratativa é através da filial que você informa dentro dos nossos MVs, tá bom? Os nossos parâmetros de configurações. Mas é bem tranquilinho também, não tem muito segredo. Aqui eu vou passar por alto, porque eu vou abrir especificamente o link com vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre principais correções e atualizações. Então, é importante vocês saberem que a gente tem uma página centralizadora, muita gente já conhece, né? Eu uso bastante. A gente tem essa página centralizadora dos nossos eventos SST. Ele vai trazer todas as informações de todos os eventos, não só nossos, né, mas de todos, conceito, premissas, como gerar, relatórios de inconsistências, eles possuem o mesmo layout. Parece que não, mas no dia a dia isso nos ajuda muito, porque tudo que você precisa consultar está lá, centralizado em um único link. Então, isso é bem bacana. E a gente também tem um acumulado do Medicina. E eu não sei se é de conhecimento das empresas, mas quando a gente vai fazer o download, aqui é um exemplo, tá? O acumulado do Medicina. Quando a gente vai fazer um download, esse aqui é um exemplo qualquer que eu peguei. Ele tem a informação aqui, ó, de boletim técnico. Quando você clica aqui, é um exemplo qualquer aqui que eu peguei, tá bom? Quando você clica aqui, você vai visualizar todas as correções aqui que foram trazidas ali naquele acumulado. Então, de repente, você está com um problema específico no 2240. Ou, de repente, um problema específico, no cadastro de acidente. Então, você sabe que teve uma correção ali, né, específica ali para aquele cenário. Então, é legal também a gente saber, né, tudo que teve de manutenção ali naquele acumulado que você está aplicando, porque nem sempre a gente vai ter um pacote pontual para enviar. Então, posso reportar hoje um problema para o desenvolvimento, ele liberou o pacote para mim hoje. Apliquei o pacote pontual. Daqui a uma semana saiu o acumulado. Não tenho mais aquele pacote como pontual. Aquele pacote pontual vai compor o meu acumulado. E se eu tentar fazer o download daquele pacote pontual, ele vai estar obsoleto, porque ele foi incorporado no meu acumulado. Eu entendo o quanto deve ser um pouquinho difícil parar, atualizar, validar, tirar o usuário. Na prática, eu entendo, tá? Eu entendo realmente a dificuldade das empresas, mas é importante que a gente caminhe lado a lado aí com as atualizações, principalmente porque esses eventos é novo para o governo, é novo para a gente, é novo para o software, e nós não estamos imunes, né? A gente está sujeito a falha, tem correções, tem manutenções, tem coisas importantes aí acontecendo entre linhas. E é importante a gente sempre acompanhar essas atualizações para evitar maiores problemas. Aqui eu vou trazer também para vocês, mas eu vou apresentar alguns links como um complemento antes da gente finalizar, as nossas documentações de artigo CACES, como a gente vai acessar os eventos SST pelo TAF, espaço legislação, se você não conhece, precisa conhecer porque é maravilhoso. Site do governo, onde você consegue baixar MOS, regras, layout, consultar tudo, e como acessar o conteúdo dessa apresentação, tá? Então, eu deixei uma colinha aqui, que é a minha guia, e aí eu vou falar um pouquinho de tudo, tá? No começo eu falei da publicação do governo, sobre as empresas que não têm mais obrigatoriedade de enviar o 2220 e o 2240, quando não tem trabalhador exposto a agente nocivo. Então, aqui é uma publicação da página mesmo da TOTS, que vai fazer menção ao portal do E-Social do governo, a publicação dele. Então, é importante que você, seu SESMIT, seu jurídico, tenha acesso, tenha conhecimento, para conseguir acompanhar e ver as mudanças. E no que se refere ao software, nós temos uma issue de legislação sendo aí desenvolvida, providenciada para conseguir atender essa nova exigência, essa nova publicação do governo. Todos esses links estão no nosso PPT, tá? Que vai ser transformado em PDF para vocês. Mas eu vou repassar todos novamente, só para a gente dar uma confirmadinha aqui antes da gente ir para as dúvidas. Aqui eu falo um pouquinho sobre as novas entidades no ambiente físico. Lembra que eu falei que eu abri um link, ia passar um pouquinho mais de detalhes? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de configuração.
Ele pode ser por centro de custo, por departamento, por função, por tarefa, por funcionário. E aqui ele mostra qual que é o passo a passo. Se você quiser escolher por centro de custo, como que vai ser? O centro de custo vai ficar aqui na parte inferior. Se você quiser ambiente por departamento, como que vai ser a visualização? Por função, por tarefas, por funcionário. O funcionário só tem um filtro um pouquinho mais específico para poder te ajudar ali a centralizar as informações. Mas basicamente é a mesma coisa, tá? Sempre você pode colocar ou uma linha para baixo e incluir o registro manual, ou você pode ir em outras ações, e aí ele vai trazer, por exemplo, se eu escolher a entidade centro de custo, outras ações, centro de custo, e aí dá o recurso de selecionar todos os centros de custo de uma única vez. Então é bem legal aqui, deixa o link salvo, é importante, a gente usa bastante no nosso dia a dia. Aqui, sobre os campinhos que eu falei, que alguns ficam bloqueados, né? Então, a gente tem alguns campinhos que ficam bloqueados na, no cadastro, né, do ambiente físico, e como que a gente pode fazer para desbloquear? Então, assim, tem algumas regras de utilização do PDDistre que acaba invalidando ou não mexendo em campos que o usuário pode ter colocado alguma fórmula, alguma validação, justamente para não anular aquilo que o usuário fez. Então, para esse caso, se enquadra num desses, tá bom? Por isso é necessário você fazer o ajuste manual, é bem tranquilinho. Lá no nosso configurador, vamos localizar a nossa tabela de ambiente físico, vamos editar, certificar que a gente está de forma exclusiva, que não tem ninguém utilizando ali a rotina, né? Para a gente providenciar as mudanças. Vai localizar o campo aí que você precisa editar, vai dar uma olhadinha para ver se as opções, provavelmente o seu deve estar preenchido assim, e a orientação é para deixar em branco. Tá vendo aqui em modo edição? Deixa em branco, salva, e a gente tem algumas informações aqui sobre o número de inscrição, tem que ter esse formato, @exclamação. Tira essa validação também, ó, deixa em branco, modo de edição, tem que ficar em branco, às vezes quando tem essa validação, é quando tem essa validação que o campo fica bloqueado. Então você retira, deixa aqui conforme o modelinho, centro de custo, antigamente ele tinha o nome de código lote. Aí a gente muda para centro de custo, tá bom? É só mudar a descrição. Na parte de opções também, tira a validação para que você consiga preencher aí com qual que é o tipo, e aí você salva o registro, clica nesse disquetezinho para de fato ele salvar a confirmação, e quando você retornar à sua rotina, os campos já vão estar habilitados para edição, e aí você vai ter todas as informações certinhas para gerar o seu evento 2240. E aqui é a nossa página centralizadora do Entregas Legais, ela abrange tudo o que se refere essas entregas legais, não somente aqui da parte do E-Social SST, tem a parte de folha, tem bastante coisa legal, tá? Então, a gente vai ter sempre nesse link aqui, ó, atualizações importantes, todas as atualizações que são necessárias você aplicar, por exemplo, acumulado do RH, acumulado do MDT, acumulado do TAF. Se você utiliza esses módulos, é sempre importante andar em conjunto com essas atualizações, porque às vezes a gente atualiza só o MDT, mas o TAF, ele está andando em conjunto com o MDT. Às vezes vai gerar problema para você se você atualizar só um e não atualizar outro. Então, é importante que você utilize sempre esses 3 acumulados, tá bom? À medida aí do que você tem, obviamente, gerando e alimentando no seu ambiente. Aí que tem as partes de atualizações, tem também aqui um modelinho de todos os eventos. Eu vou abrir aqui na parte de SST, S1.0, que são os nossos eventos simplificados, tá bom? Não periódicos. Ele vai trazer não somente os nossos eventos de SST, mas de uma forma geral de todas. Eu vou abrir aqui o 2240, que é o nosso tema de hoje, e aí eu preciso fazer o meu login aqui. E aí você vai ver que tem bastante informação bacana nessa página centralizadora, né? Então, toda a página de todos os eventos, ele vai ter essa mesma estrutura. Então, aqui, ó, quais são todos os parâmetros de configuração? Olha o tanto de parâmetros que a gente tem. E aquilo que eu falei, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que melhor atende à sua necessidade. Então, às vezes a gente está olhando uma coisa, mas a nossa configuração está apontada para outra. Por exemplo, ó, indica os tipos de riscos que serão enviados ao TAF, além dos obrigatórios. Nenhum, ergonômico, mecânico. Aí, de repente, você colocou nenhum. Aí, você está cadastrando um risco de acidente e fala que não está enviando para o TAF. É a sua própria configuração que não está casando com aquilo que você está tentando fazer. Então, é importante que a gente sempre dê uma revisadinha, vai falar quem está obrigado, prazo, premissas, o que você já precisa ter gerado ali para você conseguir gerar. A gente tem como gerar aqui uns vídeos sensacionais, gente. Para um minutinho, é tudo vídeo curtinho, 5 minutinhos. Para um minutinho, assiste.
configurações dos parâmetros, premissas básicas, como gerar a carga inicial, como gerar os riscos, como gerar riscos com o EPI. A gente tem bastante vídeo, bastante tutorial, bastante material para a gente poder andar um pouquinho, usufruir aí dos benefícios do sistema. Tem também a parte de fax, então, lembra que eu falei lá dos campos bloqueados? A gente tem documentação aqui, é bem legal, você consegue consultar. Tudo que é pertinente a esse evento vai centralizar nessas facs aqui, então é muito importante que a gente consulte. Tem também a parte de informações técnicas, essa daqui é a minha preferida. A gente tem todas as informações aqui de layout, então, por exemplo, é a tag data, início, condição, de onde que ela vai ser gerada? Então, eu tenho a tag XML, tag PY, a rotina, campo, nome da rotina, que a gente tem a rotina no Medicina, tem a rotina no TAF, então aí você consegue consultar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, tá? Ó, o início da condição conforme a data atual, aí você vai ter todas as informações aí pertinentes, né, do seu evento. Então, aí você vai saber quais são os campos que o sistema vai estar consultando, é bem legal. Então, é importante que vocês consultem sempre que tiver essa setinha aqui, ó, clica que ele vai trazer maiores detalhes para você. E até mesmo para você comparar a informação do layout, se está gerando certinho. Às vezes gera um número, gerou 1, gerou 2, mas o que que significa esse 1? O que que significa esse 2? Por aqui você vai ter toda a descrição e o acompanhamento. Desculpa. Tem a parte aqui de compartilhamento das tabelas, é bem legal, você consegue ver também. Configurações de menus, e a gente tem um relatório de inconsistências. Esse daqui é muito bom, porque conforme a gente vai gerando as rotinas, vai gerando alguns logs, né? E nesse log, às vezes a gente não consegue saber, ai, nossa, mas está gerando uma mensagem e agora? O que que eu faço? O que que será que eu preciso ajustar? Então, eu coloquei aqui como exemplo, ambiental. Vamos supor que está gerando aqui, ó, não existem responsáveis ambiental para o período de exposição. Ele vai me trazer a solução, ó. Deve ser cadastrado pelo menos um laudo no sistema, que compreenda o período de exposição do funcionário. O responsável pela elaboração deve ter a função, indica a função compreendida, o mesmo conteúdo lá do parâmetro, ou é médico, ou é engenheiro, e etc. Tem que ter uma data início e uma data término, tem que estar com responsável ambiental igual assim. São todas aquelas dicas que eu já passei para vocês. Mas não é só isso, tem informações novas, assim, porque às vezes pode trazer um, um log que a gente não conheça. E aqui tem todos os logs mapeados. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é uma página que ajuda bastante a gente, porque é bem legal. E às vezes a gente tem documentações aqui de apoio que nos ajude, né, que acaba nos ajudando, porque além dessa orientação, ó, ele está dizendo qual que é o campo que está faltando preencher. E aí a gente tem algumas documentações aqui que vão nos ajudar também. Aqui eu deixei reservado para falar um pouquinho do nosso acumulado do MDT. Então, tem a informação lá no nosso link centralizador e a gente também tem esse KCS que nos ajuda, né, a enviar de forma mais pontual o acumulado para o cliente sempre ir atualizando. Se você deixar esse link salvo, daqui a 15 dias, quando sair um novo acumulado, ele vai ser atualizado. Quando você vier aqui fazer o download, as informações serão atualizadas. Por exemplo, o último que a gente tem, 14/2. Semana que vem, provavelmente sai a outra atualização. E aí, se você deixar esse link mapeado, ele já vai trazer sempre a última atualização. Então, é bem legal. E quando você clica aqui, você vai, obviamente, conseguir fazer o download e tem essa parte de boletim técnico. E você clicando nessa parte de boletim técnico, eu deixei aberto aqui para agilizar, você consegue ver tudo que foi relacionado à legislação. Olha, foi feito um ajuste, porque não era possível excluir um IP entregue. Foi feito vários ajustes aqui, ó. E aí você consegue ir acompanhando todas as correções. Às vezes a gente tem coisas muito importantes que está interferindo ali no nossa usabilidade, no dia a dia, e a gente já tem mapeado aqui que já está ali no acumulado. Então, eu não consigo mais baixar um pacote pontual desse daqui, porque ele já está incorporado dentro do nosso acumulado. Tá? E a gente tem também a nossa página centralizadora dos nossos artigos de medicina e segurança do trabalho. Essa página centralizadora, ele vai trazer por tópicos. Por exemplo, eu quero saber tudo o que se refere a e-social. Tá? Então, a gente resumiu aqui, de uma forma com os principais assuntos do medicina. Então, por exemplo, aqui e-social. Eu posso clicar na parte de e-social e ele vai me trazer todos os artigos que eu tenho mapeado na parte de e-social. E aí ele vai trazer a visualização aqui para você, ok?
A gente tem também aqui alguns artigos que eu deixei para compartilhar com vocês, está no nosso PPT também, que vai ser convertido em PDF e já disponibilizado para vocês. Alguns assuntos pertinentes ao TAF, mas como que a gente consegue acessar os nossos eventos? Então, são caminhos, ó, 2210, 2220, 2240, como é que eu acesso? Às vezes você não sabe o caminho lá do TAF, né? Uma hora eu também não soube, eu precisei levantar a mão e pedir ajuda. Hoje eu sei, hoje eu compartilho, mas num primeiro momento a gente pode não saber de tudo. E a gente está sempre aprendendo, na verdade, né? Cada dia eu ensino um pouquinho para o cliente ensina um pouquinho para mim também. Eu acho que é importante esse crescimento em conjunto. Então, aqui tem essas informações, qual que é a rotina, qual que é o caminho que você vai fazer, para ver se gerou certinho e tal. Então, acho que é legal compartilhar esse link também. Aqui é o espaço legislação. Gente, é muito legal. Todas as novidades relacionadas às legislações ficam aqui. A gente tem vídeos muito bons que foram realizados em todos os sentidos, não só o nosso do SST, tudo que engloba a legislação. Se você vier aqui na parte de biblioteca, ele vai direcionar para a página do YouTube, e aqui a gente tem um espaço legislação. Então, tem bastante informação legal, ó, tem de DIRF, tem de SST. Gente, se vocês tiverem oportunidade, assiste. Espaço Legislação, SST, Linha Proteus. Tem muita informação agregadora aqui. Sabe, todos os itens que nem eu comentei, que o PPP eletrônico foi adiado, várias informações pertinentes à legislação mesmo, porque é um espaço que o time de legislação da TOTS compartilha com os nossos clientes sem custo, sem nada, é um compartilhamento de informação. Você consegue ficar conectado aqui para receber todas as atualizações, então lá no espaço legislação você pode cadastrar seu e-mail, toda atualização que tiver você consegue receber as notificações, as informações, então é bem legal, gente, assistam, tem bastante coisa legal, LGPD, FGTS, tem muita coisa bacana. Aqui é o site do governo, né, que a gente vive falando, mas é importante a gente criar o hábito, porque, ó, tem perguntas frequentes, documentações técnicas, às vezes tem perguntas de fato que é minha, é sua, foi de outra pessoa, já está publicado ali, custa nada a gente dar uma olhadinha. Você consegue fazer aqui o download do MOS, as notas técnicas, é bem legal, então, através desse site você consegue se localizar e às vezes até entender por que que o sistema está fazendo assim, por que que está fazendo assado, está na regra, tá lá na tabela que o governo determinou, então é bem legal. E aí a gente tem, por último, que eu deixei aqui, esse nosso link do TDN, ele fala sobre todos os eventos, como esse que a gente está tendo hoje, dos Tira as Dúvidas. Então tem vários anos aqui, vários temas. Então você vai clicar nesse link, você vai na nossa programação para 2022 e você vai selecionar essa opção de recursos humanos. Aqui no recursos humanos, você já vai ver o histórico de tudo, ó, já foi realizado, da DIRF, aí desce um pouquinho, a gente, graças a Deus, tem bastante evento, né, bem legal. Aí a gente vai ter as informações do Tira Dúvida. Deixa eu vir aqui, tem bastante coisa já, né, gente? Eu tô na programação de 2021, espera aí. 2022, porque 2022 aqui ainda não tem, mas vai ter, aqui na parte de recursos humanos, é que eu cliquei no item errado. Falha na matrix, desculpa aí, gente. Então, aqui a gente vai ter informação do que já aconteceu, ó, 15/2, aconteceu um evento relacionado a DIRF Responde, Tira Dúvidas SST, a gente teve uma apresentação 6/1, a gente teve uma apresentação de evento simplificado, o nosso vai estar disponível, ó, já até está aqui, ó que legal, só o vídeo ainda não, porque ele vai ser editado, mas o material por aqui vocês já conseguem fazer o download, esse PDF que eu acabei de apresentar. Então, esse PPT ele foi transformado em PDF, e você já tem o link, tem as informações para compartilhar conhecimento aí com o seu time, tá bom? Então, não deixe de usar, eu vou deixar copiado aqui, e eu compartilho com vocês, não sei se o Fih já compartilhou, mas no que se refere à apresentação em si do nosso PPT, é isso, tá? Agora a gente vai abrir, de fato, o espaço para dúvidas, e vocês podem utilizar o chat, e a gente vai respondendo na medida do possível. Fih, você quer colocar algum complemento, alguma coisa? Não, Rô, foi bem esclarecedor, tinha bastante assunto, né? Bastante tema. Tem algumas dúvidas aqui, não tem muitas, que eu já respondi algumas.
mas foi bem esclarecedor. Estou colocando o link aqui de novo, pessoal, já tinha colocado, mas vou colocar aqui de novo, tá? Esse último link que a Rosana passou, que é onde já está o material desse evento. Bacana. Gente, se tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, vocês podem copiar e colar ela aqui para a gente visualizar e tentar trazer os esclarecimentos, tá bom? Nós dedicamos a data de hoje especificamente para falar do 2240 por dois motivos, porque eu falo demais. Não, brincadeira. Porque esse evento ele é bem complexo, são várias amarrações, vários cadastros, os outros são bem mais simples. Então, por isso, a nossa data é especificamente do 2240, mas como vocês avaliaram anteriormente, a gente já tem gravação dos demais eventos, vocês podem estar consultando, tá? Rô, a gente pode olhar aqui a partir das 3h15, que eu acho que foi daqui para baixo que eu não cheguei a responder ainda. Beleza, vou dar uma olhadinha, Fih. Só um minutinho, tá, pessoal, que a gente está olhando as dúvidas. O Thiago, ele tinha perguntado, né, se a gente ia fazer um evento do PGR, eu anotei aqui, tá, Thiago, para a gente estar vendo uma agenda para poder fazer um evento só do PGR. Ele deu como sugestão esse evento. Deixa eu ver aqui. A Lucimar está falando com relação aos desligados, os mesmos permanecem ativos no SIGATAF, as informações não foram puxadas para o RH. Como informamos essa informação, visto que o mesmo não está mais exposto ao risco? Lucimar, lá no TAF, quando o trabalhador fica desligado, o desligamento fica em outro local, que é o 2299, né? Fica lá em atualizações, eventos e-social, não periódicos, desligamentos, tá? Visto que ele foi demitido, encerrou o vínculo dele, não precisa ser enviado um evento 2240 para informar que encerrou esse vínculo, né? Porque lá no governo ele já encerrou ali o vínculo dele. Eu olhando aqui no MOS, que é o Manual de Orientação do Social, não tem nenhuma condição, né, nenhuma regra específica falando que você tem que enviar um outro 2240 quando ele foi demitido. Vou deixar aqui para você o link do MOS também para você consultar, tá bom? Você tem algum... Pessoal, Pode falar, Rô. não tenho nenhum complemento, não. É só uma nova adição aqui de informação. Na verdade, eu queria agradecer pelo feedback de todos. Pensando em vocês mesmo que a gente cria essas apresentações, e todos os temas que vocês sugerem são muito bem-vindos, porque a gente estuda aqui, né, com a nossa liderança e cria um evento para trazer dúvidas, como, por exemplo, do PGR que foi solicitado, e aquilo que a gente sente que precisa ser esclarecido, que a gente precisa trabalhar em conjunto aí com o cliente. Essa apresentação, o vídeo em si, ele vai ser editado e vai ser compartilhado naquele mesmo link que vocês conseguiram pegar o PDF, tá bom? Alguém não conseguiu pegar o PDF, que aí a gente coloca novamente o link, tá? Mas o PDF em si, ele já está liberado, e no PDF tem todos os links que eu mencionei. O vídeo só que vai demorar um pouquinho, porque ele precisa ser editado, compactado, para que a gente consiga compartilhar naquele mesmo local. Então, eu creio que em 7 dias, mais ou menos, uma semana, vocês, no máximo, né, vocês já consigam aí ter todo o material completo, vídeo e apresentação. A apresentação por hora já está, tá bom? Tá. O pessoal está com dúvida de onde achar a informação lá, o PDF na página. Você pode mostrar de novo? Fica ali em Programação 2022, Recursos Eu vou Humanos. compartilhar minha tela. Isso, compartilha de Ó, novo aqui. Tem Fih, dá uma olhadinha para ver se você está visualizando minha tela. Estou visualizando. Tá bom. Deixa eu voltar aqui para a minha colinha. O link que eu compartilhei com vocês é esse aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, agenda de eventos tira dúvidas. Então, a gente vai ter essa informação. Neste documento, você verá nossa programação 2022, 2021 e 2020. Clica em 2022. 2022, nesse primeiro quadrinho aqui, ó, programação 2022. Vem aqui na parte de recursos humanos. E aqui na parte de recursos humanos, vai lá para o finalzinho.
Na última linha aqui, ó, se você for ver, 3/3/2022, tira dúvidas do social, evento 2240. Aí, se você for com a barrinha aqui, ó, já tem um PDF que você consegue fazer o download. Já consegue fazer o download, já salva, já compartilha. Vamos todos aí compartilhar conhecimento. Então, você já consegue fazer aqui o download para você, tá bom? Só certifica que você está visualizando a programação 2022, porque no primeiro exemplo eu cliquei errado também, eu cliquei em 2021. Mas às vezes é uma falta de atenção nossa, ou força do hábito, a gente já vai no caminho sem ler exatamente. Mas só certifique-se que você está na programação 2022, tá bom? Nossa programação 2022. E aí você vem na aba Recursos Humanos, porque tem vários módulos que compartilham nesse mesmo link. Ai, bacana, que bom que vocês pegaram. Ótimo. O Fábio perguntou aqui se existe uma possibilidade de criar um índice para buscar por filial mais nome do trabalhador lá no TAF, né, lá onde fica o S2240. Fábio, eu não sei te dizer, tá? Porque aí seria com o pessoal do time de TAF mesmo que vai saber te falar com certeza, mas eu creio que pelo menos um filtro você consiga criar lá. Mas aí eu peço que você abra um ticket para eles, porque eles vão poder te falar com mais certeza, tá? Lá o time do TAF mesmo. Ó, o Tiago Matos está falando assim: boa tarde. Por que que toda vez que eu lanço um EPI para o funcionário, o sistema gera o 2240, mesmo sendo o mesmo risco? Aí entra a questão da issue, né, que já aconteceu. Porque, assim, num primeiro momento, toda vez que a gente entregava o EPI, era gerado o 2240. Só que as informações do XML eram exatamente as mesmas. Então, não tinha necessidade de toda hora ficar gerando o 2240. Então, ele vai gerar o 2240 se você estiver lançando um novo EPI que não tenha nenhum CA já informado lá no TAF. Nós tivemos algumas correções de alguns cenários específicos, Tiago, que o sistema ele estava gerando de forma indevida o 2240 em toda a entrega do EPI. Então, dentro dos nossos fontes, foram realizados alguns ajustes para que o sistema venha a entender quando de fato ele vai gerar um 2240. Então, se for um CA diferente daquilo que já foi lançado para o funcionário, ele vai gerar. Se for o mesmo EPI, o mesmo CA, não tem por que gerar, porque de fato o XML é o mesmo. E aí seria legal você dar uma verificadinha no seu ambiente, se você está com os últimos acumulados aplicados, porque nós já tivemos correções pontuais aí para esse mesmo cenário. Tem uma dúvida aqui, do Gustavo. Boa tarde. Ao enviar o evento S2240 no portal do social, o evento está sem nome. É normal? Gustavo, essa dúvida eu não posso te ajudar, porque infelizmente eu não sei, porque nós não temos acesso ao portal do social. E lá no site social tem um link que chama Manual Web. Esse manual web, o governo ele mostra os prints das telas dentro do site deles. Só que justamente do evento 2240, o 2220 e o 2210, 2210 até tem, mas o 2240 e o 2220 o governo não colocou ainda, né, essas etapas do manual web. Então, como nós aqui nós não temos acesso ao ambiente do governo, eu não sei te dizer se é normal aparecer sem nome, tá? Mas se o evento está aparecendo lá, deve ter alguma indicação com o CPF do trabalhador. Eu creio que seja correto. Você já pegou algum caso, Rosana, que alguém falou de aparecer sem nome no site do governo? Por hora, não me recordo de nenhum caso, Fih. Então, também não, é porque a gente não tem acesso, Gustavo, infelizmente, porque o certificado digital ele é vinculado ao CNPJ da sua empresa, certo? Então, imagine a gente não tem uma forma de acessar o governo para visualizar informações. Então, eu não sei te dizer, infelizmente, como que fica lá dentro do site do governo a informação, mas se está lá dentro, se chegou lá o registro, deve estar relacionado ao CPF do trabalhador, alguma relação ele tem ali, tá? Lucimar, ela está falando assim: alguns colaboradores não estão sendo enviados as informações para o TAF. Como posso forçar o envio?
Provavelmente você deve estar se referindo ao 2240, né, que para alguns funcionários não foram enviados. Aí a gente vai entrar naquela questão de avaliar todos os dados, as configurações dos seus parâmetros, se precisa ser gerado o seu risco com laudo, sim ou não, se precisa sim, está vinculado com laudo, é mais nessa parte de configuração. Qualquer evento ele vai ser enviado novamente, por exemplo, você pode entrar no cadastro de risco, como alterar, vai em outras ações, funcionário exposto ao risco, certifique-se que aquela matrícula está sendo apresentada como funcionário exposto ao risco. Salve esse risco, mesmo que você não tenha feito uma alteração de fato. Nesse momento, o sistema ele vai disparar novamente o 2240. E aí, aquele funcionário que não estava ali no TAF, se tiver tudo certinho as suas informações, ele vai disparar. Se tiver alguma informação de inconsistência, ele vai gerar um relatório de inconsistência te apresentando o que seria que está de divergente aí no seu ambiente. Olha, o cadastro X está errado, está faltando tal amarração, e aí você precisa providenciar essa correção para que, de fato, o seu evento venha a ser gerado, tá bom? Uma das possibilidades seria essas. Mas, normalmente, esses casos estão relacionados a alguma pontinha solta, alguma configuração, alguma amarração, né? E é importante você avaliar de uma forma um pouquinho mais precisa. Nesse evento, a gente não vai conseguir pegar todas as informações, mas aí é necessário que você pontue um ticket para o suporte, com as evidências, com os parâmetros, com todos os dados, para que a gente consiga fazer uma boa triagem que te dê um rápido retorno. Certo. Rô, só complementando o que você respondeu agora, essa dúvida também é do André, né? Ele perguntou isso também. E quem está atualizado, quem está com esse último pacote de expedição, o sistema também está preparado se você fizer qualquer alteração no cadastro do funcionário e ele localizar, falar assim, esse trabalhador não tem nada no TAF, não tiver nenhum S2240, e qualquer alteração no cadastro do funcionário, ele vai enviar de novo. Apenas se ele localizar que não existe 2240 no TAF. Se ele localizar que existe, você alterou lá alguma coisa, não vai mudar nada. Mas se ele localizar que não tem registro nenhum no TAF referente a esse trabalhador e você fizer qualquer modificação no cadastro funcionário, ele vai enviar também 2240. Mas para isso tem que estar atualizado com esse último pacote de expedição contínua aí do Medicina. Vamos ver aqui o que mais. Só um complemento aqui, eu tô vendo que tem várias pessoas se ajudando, isso é muito legal, né? Quando a gente tem empatia, se coloca no lugar ali do próximo e compartilha o conhecimento sobre alguns itens de filtro lá no TAF. Então, seria legal vocês avaliarem com o próprio suporte do TAF se existe essa possibilidade. Não existindo, vocês podem criar umas sugestões de melhorias que também são bem-vindas, assim como será útil para vocês, pode ser útil para outros clientes, porque no TAF a gente tem algumas visualizações e alguns filtros diferentes. Então, é importante sim que vocês avaliem, né, se tem a opção de configuração com o próprio time, que já é especialista, que já está apto ali para trazer todas as informações para vocês, e se eventualmente o sistema não suportar aquela ideia ou aquela facilidade, a gente tem um recurso de sugestões de melhorias na nossa plataforma central colaborativa. Pessoal, tem mais alguma dúvida que a gente não respondeu referente à geração do S2240? Vocês podem colocar novamente a dúvida, que a gente às vezes acaba passando despercebido, né? Bom, Fio, eu creio que por hora não temos mais dúvidas, mas... Espera aí, entrou uma. Existe documentação de integração com ativo referente a IPC-BEM? Você está falando o EPI-BEM? O EPC-BEM, né? Que é o uso do manutenção de ativo. Nosso time do desenvolvimento está criando uma documentação lá no nosso TDN, que em breve sim estará
publicada, tá? Ainda está passando por uma avaliação, por um rascunho, mas por hora a gente não tem uma documentação. É o cadastro de bem mesmo ali do ativo, controle de manutenção. Mas já está sendo providenciada essa documentação, em breve vai estar disponível no TDN, tá bom? Aí qualquer dúvida que você tiver, por se tratar do módulo de manutenção de ativo, você pode entrar em contato com o suporte do próprio do SIGA MNT, que é manutenção de ativos. Então, a pergunta aqui, Rô, é da Lucimar, né? Com relação aos afastados, como fazemos para enviar o retorno? Seria isso? Os afastados, como enviar o retorno? Eu não sei se eu entendi bem, Lucimar. Você, na verdade, você está com um trabalhador afastado, né? E você não enviou o S2240 dele ainda, correto? Certo. Na verdade, você vai precisar enviar ele só quando ele retornar mesmo. Então, você pode fazer isso que eu acabei de falar, né? De entrar no cadastro dele, fazer qualquer alteração que ele vai modificar o evento. Ou você pode também fazer que nem a Rosana falou, você alterar lá pelo cadastro de risco, como salvar, tá? Mas futuramente a gente vai ter mais opções, tá? Estão sendo previstas melhorias para a gente poder disparar os eventos de outras formas exclusivas também, umas formas mais detalhadas. Mas hoje seria isso, né? Pessoal, mais alguma dúvida ficou pendente? Então, acho que é isso. Acho que é isso, pessoal. Por hoje é isso. Anotei o caso do PGR, né, para a gente estar avaliando para estar avaliando um outro evento, né, com esse tema. Agradeço a presença de todos, certo? Você tem mais alguma coisa para falar, Rô? Só agradecer mesmo o tempo e o apoio aí de vocês. Obrigada mesmo pela dedicação do tempo e a gente vai se ajudando aí na medida do possível. Eu sei que não deve estar fácil para ninguém aqui, a gente está com bastante demanda. Vocês também devem estar com bastante demanda, mas o intuito desse evento é a gente compartilhar conhecimento para tornar o nosso dia um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais leve e que a gente venha fazer com temas sugeridos por vocês e com mais frequência, compartilhando aí estudos de casos, situações que são recorrentes aí no nosso dia a dia. Por hora mesmo é só agradecer mesmo a participação de todos. Tá bom, pessoal. Obrigado e até o próximo evento. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo.